Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade ao nosso comentário, à segunda carta de São Paulo aos Coríntios, nosso sétimo encontro. Trabalhar 2 Coríntios, capítulo 4, de 1 a 6. Paulo é testemunha de Cristo. Ouçamos o nosso texto. Capítulo 4, versículo 1. Por isso, tendo recebido esse ministério por pura misericórdia, não nos acovardamos. Ao contrário, renunciamos à vergonhosa clandestinidade. Não agimos com astúcia, falsificando a palavra de Deus, mas declarando a verdade. Nos recomendamos diante de Deus a consciência de quem quer que seja. E se nosso evangelho está velado, o está para os que se perdem. Os que, por sua incredulidade, o Deus deste mundo cegou-lhes a mente, para que não brilhe sobre eles a claridade do glorioso evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus. Não anunciamos a nós próprios, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós como a servos vossos por Jesus. O mesmo Deus que mandou a luz brilhar na treva, iluminou as vossas mentes, para que brilhe no rosto de Cristo a manifestação da glória de Deus. Este é o texto que nós vamos refletir, você também pode relê-lo na sua Bíblia. Versículo 1. Por isso, diz Paulo, tendo recebido esse ministério, por pura misericórdia, não nos acovardamos. Paulo descreve o ministério apostólico como luz de Deus nas trevas do mundo. Paulo nos diz que o ministério recebido não é por mérito dele ou de sua própria capacidade. Ele foi chamado, preparado para o ministério apostólico. Basta lembrar o caminho de Damasco. Ele não confia nos homens, mas no auxílio divino. O apóstolo recebeu este ministério por misericórdia divina. Nada impede a Cristo Jesus de manifestar a sua vida. Versículo 2. Ao contrário, renunciamos à vergonhosa clandestinidade. Não agimos com astúcia, mas declarando a verdade. Nos recomendamos diante de Deus a consciência de quem quer que seja. Paulo age abertamente. Ele não se esconde. Ele está convencido de que pode estar em paz com a sua consciência. Paulo é íntegro, ele diz, no seu ministério apostólico e propaga o verdadeiro evangelho recebido, disponível ao plano e à obra divina. Não cabe, então, a Paulo a responsabilidade da doutrina não ser ouvida. Então, não é responsabilidade de Paulo da doutrina, da pregação, que não for ouvida. Mas cabe a pregação, isso cabe a Paulo. Mas é por outra causa, isto é a causa dos homens. Isto é, se a doutrina, se a pregação não é ouvida, não é por causa de Paulo, é por causa dos seres humanos, que não deram ouvidos à sua pregação. Paulo não falsifica a palavra de Deus.
mas na integridade anuncia a verdade e Deus é colocado como testemunha a consciência de cada homem. Então Deus, ele vem colocado como testemunha a consciência de cada ser humano. Versículo 3. Portanto, se o nosso evangelho continua obscuro, está obscuro para aqueles que se perdem. O apóstolo Paulo se defende da acusação de que o anúncio do evangelho realizado por ele é incompreensível e obscuro. Mas como Paulo poderia esconder algo tão importante? Os adversários de Paulo levantam críticas acusando-o de não ser claro em sua pregação. Paulo então concorda que seu evangelho está realmente encoberto, mas não para os fiéis, mas para os infiéis, que se perdem com especulações e que não são capazes de entender a pregação de Paulo. São aqueles que o demônio cegou. Cegou o evangelho realmente, porque o evangelho então está encoberto, incompreensível, porque eles permanecem na fé e na incredulidade, e esse demônio, esse Deus, em letra minúscula, cegou essas pessoas. Eles não são capazes de entender o sentido do evangelho. Por isso, esses infiéis não são capazes de entender, diz São Paulo. Versículo 4. Para os incrédulos, o Deus deste mundo obscureceu a fim de que não vejam brilhar a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O evangelho vem coroado de esplendor, pois recebido da glória de Jesus Cristo, morto e ressuscitado, e subido aos céus. Jesus é a imagem de Deus, isto é, Jesus é o ícone do Pai. Devemos entender aquilo que São Paulo entende com esta figura de linguagem. A palavra ícone, imagem. A palavra imagem para Paulo significa que a pessoa retratada na imagem torna-se visível e manifestada. Cristo é a imagem do Pai, invisível, o primogênito de toda a criatura, Colossenses capítulo 1, versículo 15. Para Paulo, a palavra ícone, imagem, traz o ensino de fé. O apóstolo quer confessar a fé dele e da igreja, de que em Cristo o Pai eterno veio ao mundo e se manifestou na pessoa do seu Filho, que é a imagem fiel de Deus, do Pai. Ele é a epifania, a manifestação de Deus no mundo. Como diz Jesus a Filipe: Filipe, quem me viu, viu o Pai. João capítulo 14, versículo 9. Versículo 15. Não pregamos a nós mesmos, mas Cristo Jesus, Senhor. Quanto a nós mesmos, é como servos de vocês que nos apresentamos por causa de Jesus. Paulo procura defender seu ministério apostólico. Ele é o anunciador de Cristo Jesus. E sua pregação é centrada em Jesus Cristo, e não na pessoa dele, porque ele é simples servo. Ele é um servo inútil. Como diz Jesus no Evangelho, fez o que devia fazer, cumpriu sua missão. Paulo confessa que Jesus Cristo é o Senhor, aquele que venceu a morte, ressuscitou para a glória de Deus, Senhor absoluto da Igreja e de todo o mundo. Paulo se declara servo de Jesus Cristo e não poderia, assim, anunciar a si próprio. Ele é servo por vontade do Senhor e, por isso, como apóstolo servidor de todos, como até mesmo da igreja de Corinto, que ele fundou, ele se coloca a serviço total. O Cristo, que se tornou servo de todos, fez com que Paulo também
se tornasse servo de todos. Versículo 6. Pois o Deus que disse, do meio das trevas brilha a luz, foi Ele mesmo que reduziu em nossos corações para fazer brilhar o conhecimento da glória de Deus que resplandece na face de Cristo. Vamos repetir esse versículo? Pois o Deus que disse, do meio das trevas brilha a luz, foi Ele mesmo que reluziu, que iluminou em nossos corações para fazer brilhar o conhecimento da glória de Deus que resplandece na face do Cristo. Paulo nos faz entender que a glória de Cristo Jesus é a glória do Pai. Ele anuncia Deus como origem de toda a luz e de toda a glória no universo. No início da criação, foi o próprio Jesus que fez a luz. Gênesis capítulo 1, versículo 3. Ele mesmo, Deus, brilha agora no rosto de Jesus Cristo e se manifesta ao mundo. Também ele brilha no coração de cada um daquele que crê, que acredita. Paulo se recorda quando no caminho de Damasco ele encontra Jesus, e ele foi ofuscado naquele momento por uma luz imensa. Paulo também quer esclarecer a origem da fé que ilumina todo fiel e que participa da vida em Cristo Jesus, sendo por ele iluminado. Paulo também esclarece a origem da incredulidade daqueles que não creem. O inimigo, Satanás, cegou aqueles incrédulos. Aquilo que ele falou no versículo 4. E o homem que alcança a fé não deve gloriar-se a si mesmo. Ele não é o centro de salvação e de vida, mas deve reconhecer que é Deus, o Pai, com sua luz, que faz brilhar em seu coração a luz da verdade. Ao crer em Deus, o Pai, e o obedecendo, o seguimos. Assim, pela fé, Deus e o ser humano agem juntos. Deus como Salvador soberano, o homem como um servo fiel. E Cristo como a manifestação, o ícone deste Pai que nós não vemos. A imagem do Pai. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.